Pois bem, vamos gravar mais esse encontro de hoje. Nossa aulinha hoje vai ser sobre gêneros textuais. Mesma coisa, qualquer pergunta, deixe no chat. Qualquer pergunta, no finalzinho, eu paro e você dialoga comigo. O que eu venho mostrando para vocês? Que a leitura, ela é algo fundamental na nossa vida. E nós entendemos que o bom leitor ou o leitor, ele precisa se apropriar dessa verdade. Tudo hoje que precisamos é de bons leitores. Inclusive, vocês passam agora pela experiência de ler um texto da Clarice Lispector, e eu percebi que alguns, talvez, se equivocaram ou faltou aquela leitura um pouquinho mais abrangente, porque a leitura ela exige de nós um conhecimento para além do texto. Então, nem sempre está só no texto. Por isso que a gente, às vezes, tem que entender que há duas palavrinhas que são fortemente usadas ou frequentemente utilizadas nas bancas de concurso. A primeira é a palavra compreensão. Quando alguém pergunta o que você compreende do texto, a compreensão quer dizer somente aquilo que o texto diz. Mas quando alguém diz qual é a sua interpretação, a sua depreensão do texto, aí vai para além do texto. Ele retoma elementos que estão lá circundando o texto. Então você tem que entender que o texto, ele é uma parte, mas na verdade ele está circundado por um contexto. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Bem, professor, que ler é fundamental, já estou com essa consciência, que eu preciso melhorar minha leitura, isso eu já estou mais do que careca de saber. Agora, ler o quê? Agora vamos compreender as estruturas do texto. É o que nós chamamos de gêneros textuais. Então, por exemplo, quando eu digo, gente, vamos fazer uma redação, uma dissertação, é um gênero. Quando eu falo, gente, vamos fazer um poema, é outro gênero. Quando eu falo, gente, isso aqui é um conto, é um outro gênero. Então, os gêneros textuais são formatos de textos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os diversos gêneros textuais. Tá? Então, primeira premissa dos gêneros. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que você, primeiramente, precisa entender que toda leitura é direcionada. E se você não sabe ler um texto para onde ele está te apontando, e nem tampouco o gênero que ele está sendo desenvolvido, você vai se perder. Porque uma coisa é você saber ler um conto, outra coisa diferente é você saber ler um relatório, outra coisa diferente é você saber ler um poema. Então, dependendo do gênero, aí vem mais um incremento. Você precisa saber para onde o gênero vai te levar. E aí, outra coisa importante: quem não sabe para que escrever, nenhum texto serve. Ou seja, é outra relação. Além da leitura, também da escrita. Então, só que quando eu trabalho com a ideia de gênero, eu trabalho com a escrita. Então, não basta apenas você saber que existe o gênero. Você também precisa se preparar para escrever algum gênero em algum dia. Bem, se eu colocar aqui já coloquei para vocês variados tipos de gêneros. Observe que nesta primeira questão aqui, tá? Nós temos textos diversos. Temos aqui um quadrinho, temos aqui uma placa, temos aqui uma serrilha, uma pequena página, temos aqui uma tirazinha, tá? Temos aqui, observa, uma espécie de cartazinho, temos aqui uma frase, temos aqui um cheque. Tudo isso é texto.
Então, quando eu falo em gêneros textuais, eu falo em tudo que está compondo a mensagem, que pode ser tanto a palavra em si, só a palavra, no caso da frase, quanto às vezes a palavra e a imagem, a fotografia, o desenho, ou às vezes uma recriação, no caso aqui da plaquinha. Ou seja, é importante saber que os gêneros textuais, o texto, ele pode se ancorar tanto em letra quanto em imagem. E hoje em dia a gente caminha muito para a ideia de que os textos, as letras, estão caminhando junto com as imagens. É a chamada multimodalidade. O que é isso? Quer dizer que estamos misturando o texto com a imagem a todo instante. Bem, primeira questão. O que é um gênero textual? Essa aulinha depois eu vou postar lá no Neto para vocês. Tá bom? Já está lá, mas eu vou atualizar depois o texto. Bem, são as diferentes maneiras de organizar a informação. Então, gênero é isso. Se eu quero, por exemplo, levar vocês a imaginarem, se eu quero, portanto, levar vocês a entender um texto, tá? Com a ideia da criatividade, vou preparar uma estrutura que desperte em vocês essa criatividade. Por exemplo, pelo gênero poético, pelo romance, pelo conto. Mas eu quero que vocês sejam meramente informados de que amanhã vai ou não chover. Eu posso parar um texto com base numa notícia, numa reportagem, né? E aí você vai buscar o texto jornalístico. Então, o texto é. Outra informação: gêneros são realizações linguísticas. O que é isso? Eu juntar as letras, aqui está ligado a línguas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso definir as comunicações. Ele tem propriedades comunicativas. Aliás, toda vez que eu escrevo um texto, eu escrevo para me comunicar. Então, todo texto tem por função maior levar uma mensagem a alguém. Por isso que o texto existe para isso, para eu comunicar. Eu tenho sempre uma intenção que eu quero que chegue ao meu leitor. E, por fim, gêneros também são padrões. E aí você tem que saber que existem padrões. Então, por exemplo, quando eu escrevo um texto poético, uma poesia, eu tenho um padrão. Quando eu escrevo uma redação da escola, uma descrição, eu tenho um padrão. Então, eu tenho que entender que, dependendo do tipo de texto que eu vou produzir, eu tenho um padrão. Até dentro da redação oficial, por exemplo, a carta tem um padrão diferente do padrão do ofício, embora os dois, em algum momento, sejam próximos, mas podem se diferenciar de alguma maneira. Então, isso vocês têm que entender direitinho. Uma coisa interessante, tá? Toda nossa comunicação se dá pelo texto. Isso é importante vocês entenderem que o texto é o formato, é como a gente diz, é o canal pelo qual nós nos comunicamos. E por trás dele sempre tem uma função. Então percebam que o texto tem uma funcionalidade. E dependendo do meu grau de comunicação, eu posso destacar uma ou outra função do texto. O importante é que, mesmo sabendo que tem uma função textual, por exemplo, a emotiva, ela pode representar vários contextos. Então, por exemplo, se eu tenho uma carta, um bilhete, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, mensagem rápida de WhatsApp, do Twitter, esses 4 tipos de texto têm a mesma função, que é levar uma informação para alguém. Beleza? Só que quando eu vejo uma carta, eu percebo que ela é diferente do formato de um bilhete. Se eu escrevo um e-mail é como se fosse uma carta. Só que tem um formato diferente da carta. Quando eu mando uma mensagem do WhatsApp ou do Twitter,
ou faço um post no Instagram, no Facebook, mensagem rápida, aí também é como se fosse um bilhete, um e-mail ou uma carta. Então percebam que, na verdade, o que a gente só tem que pensar hoje é na maneira como esses formatos vão se atualizando. Então, por exemplo, não sei se vocês têm essa prática, tá? Ou tiveram essa prática de receber cartas e mandar cartas. Não sei se vocês tiveram essa prática, tá? Mas teve gente que namorou, tudo começou com uma carta. Teve gente que já terminou um relacionamento com uma carta. Então, antigamente, a carta estava no nosso imaginário. Quem de vocês aqui não tem um avô, uma avó, ou um pai ou uma mãe, ou você mesmo, né, Cláudia, que carrega ainda aquela caixinha de sapato com as cartas mais importantes guardadinhas lá? Então, tem gente que tem isso aí. Então, a carta fez muita história, a carta já fez muito estrago, a carta já levou muitas coisas boas, também já levou muitas coisas ruins. Ou seja, a carta, meus queridos, a carta é alguma coisa que está dentro, tá? Então, é isso bem interessante. A questão também é que quando a gente está vendo esse tipo de texto atual, tá? A gente às vezes não olha, poxa vida, o que é um e-mail? O e-mail é uma forma atual de mandar uma carta, tá? É uma forma atual de mandar uma carta. Ou seja, a gente termina o bilhete. Quem já não mandou um bilhetinho lá na sua escola, já mandou um bilhetinho para uma coleguinha ou para um coleguinha seu? Quem já não fez isso aí? De repente, estava lá naquela aula de português, o professor estava lá, você olhou para o coleguinha com um olhar diferente e deixou cair um papelzinho amassado e lá dentro tinha um bilhetinho. Ó, quer te ver no intervalo, viu? Me liga amanhã, tá meu telefone aí. Muitos de vocês fizeram isso aí. Quer dizer, é a mesma forma. É o WhatsApp, você às vezes dá uma de João sem braço, de Maria sem braço, né? Tá? Você às vezes, entendeu? Primeira coisa que você pega o WhatsApp da pessoa, vai lá no Instagram, lá no Messenger, coloca uma mensagenzinha lá, meio que não querendo nada. Mas no fundo, é uma chegada lá. Ou seja, isso é legal, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas, é claro, em outros contextos. Então, as pessoas que namoram hoje pelo WhatsApp é igual às pessoas que namoravam antigamente pelas cartas. Quantos casamentos foram arranjados por meio de carta? Às vezes a pessoa, entendeu, recebia a carta. Quantas confusões por causa de carta? Tá? Quantas confusões? Quantas notícias boas por conta da carta? E às vezes demorava o quê? 3 meses, um mês para a carta chegar. Quantas cartas foram extraviadas? Então, tudo isso interessante. Tá? Vamos lá. Já na literatura, nós temos vários gêneros também interessantes. Então, antigamente, a gente tem um poema, tem um romance. Hoje tem mais o conto, a crônica. A crônica é uma coisa mais do dia a dia. Então, geralmente, a gente vai atualizando e vai trabalhando novos gêneros. Isso é bom, porque a gente continua fazendo as coisas que são interessantes no nosso dia a dia. Ou seja, vocês têm que entender que a nossa história ela não muda, não. Tá? Telefone sem fio, o João está colocando aqui. Muitas coisas interessantes que a gente já percebeu aí, tá? Que hoje a gente dá um novo significado. Tá? Telefone sem fio, né, Bjorn? Muito bem. Tá? Por exemplo, olha lá, olha um texto. Vocês têm ideia de quando esse texto foi escrito? Dê uma lidinha nele rapidamente e me diga alguma coisa aí. Você acha que esse texto foi escrito em quanto tempo? Em que tempo? 10 segundos para vocês.
Coloquem no chat aqui. Época do Império, isso o quê? Século XIX para cá. Quem dá para esse texto só 100 anos, como a Cláudia deu aí? 100 anos, talvez 200 anos. Quem acha que esse texto é um pouquinho mais velho? 300 anos. Quem acha que ele é mais ou menos de 400 anos? 500 anos, Rita. Por que 500 anos, Rita? Por que 500 anos? Vamos lá. Vocês já ouviram falar nesse homem chamado Camões? Aqui está a dica aqui. Quem matou a questão aí, ó, Camões. Camões foi o nosso o grande responsável por dar uma cara à nossa língua portuguesa. Camões é praticamente tanto que a gente diz que tem uma era camoniana. Camões foi quem melhor trabalhou a língua portuguesa. Esse poema tem mais de 500 anos. E ainda hoje a gente lê e lê com uma graça lá daquela época. Agora, como é que um poema desse tamanhozinho recupera coisas lá daquela época? Olha a historinha, como a história é legal. Menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, por que me não vedes? Observe um detalhe interessante aqui, tá? Você percebeu que ele está reclamando da menina, que a menina não está tendo olhos para ele, né? Menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Observe que na poesia você já tem essa aproximação de vocábulo. É a rima. Ó, verdes e vedes. Tá? Muito bem. É por isso que você tem que entender que o texto, quando é bom, ele extrapola o tempo. Aí ele fala, eles verdes são. Ele se refere a quem? A olhos. Eles verdes são e tem por usança. Usança é costume. Tem por tradição na cor esperança. Então, veja que há mais de 500 anos, o verde já significava esperança. Então, observe que esse texto aqui, ele traz uma informação para dizer, olha, pessoal, esse negócio de que é o verde é esperança, não é de agora não, é lá, tem mais de 500 anos que as pessoas entendem que o verde é esperança. Só que, e nas obras, não. O que ele quis dizer? Ó, você tem um olho verde, e esse olho verde, ele carrega na cor a esperança. Só que, de fato, você não está me dando esperança. E olha uma coisa interessante aqui. Aí ele começa a reclamar da menina. Ele fala, vossa condição, você que tem olhos verdes, não é de olhos verdes. Por que me não vedes? Primeira coisa interessante aqui, ó. Por que me não vedes? O porquê está separado porque é uma pergunta, ó. O segundo verde, o segundo porquê, o último porquê está junto porque é uma resposta. Então eu uso, quando eu tenho um porquê de pergunta, o porquê é separado. Quando eu tenho um porquê de resposta, o porquê ele é junto. Primeira dica para vocês aí. Agora eu vou dar a vocês mais uma balinha. Mais uma balinha. Quem me disser se esse verdes bem aqui, ó, que estou marcando, é o mesmo verde lá do primeiro verso. Vamos lá, uma balinha. Eu comprei uma balinha para vocês aqui, agora me responda. É o mesmo verde? Ó, eu fui no mercado, ó, o tanto de balinha que eu comprei aqui agora, ó. Mas só vai ganhar quem responder. Tá bom.
Então, vamos lá. Estão dizendo que não, estão dizendo que não, que não, que não. Fabrício, não, 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 mesmo verde não, né? Ok, agora quero desafiar vocês. Vocês sabem, lembram da gramática? Lembra da gramática? Lembram? Então, vou fazer uma perguntinha aqui a vocês aqui. Nós temos na gramática duas classes gramaticais. Uma chamado adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que eu uso para caracterizar. Por exemplo, computador preto, lápis grande, camisa quadriculada, tá? Céu azul, tá bem? Vamos lá, depois você ganha agora a chamada aí. Depois, vamos para a aula aqui, depois deixa agora a chamada. Então, vamos lá, atenção. Pergunta a vocês. Vocês acham que qual é aí o adjetivo? É o primeiro verso ou o penúltimo verso? Vocês acham que olhos verdes, olhos verdes. Primeiro. E aí? Primeiro, né? Primeiro, estão vendo primeiro aqui, tudo bem. Agora, se o primeiro adjetivo, no penúltimo verso, esse verde é o quê? Agora vai a balinha. Lembra lá, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, são 10 classes gramaticais. Se o primeiro é adjetivo, olhos verdes, olhos azuis, o último verde lá é o quê? Vai na balinha, vai na balinha. Balinha, vocês querem balinha de quê? Eu comprei balinha de... Ó, vocês pensam, eu comprei uma balinha de... Ó, comprei aqui uma de chocolate e comprei aqui uma de limão. Fabrício, por que você acha que é verbo, Fabrício? Vamos lá. De ver? Então me conjuga esse verbo aí, vai. Entendeu? Então, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Olha como é que esse poemazinho interessante. Era uma moça de olhos verdes, entendeu? Pela qual o poeta se apaixonou, só que essa menina não carregava um olho verde que deveria dar esperança ao poeta e não dava para a esperança. O poeta ficou chateado. Aí ele vai às últimas consequências e fala: menina, vossa condição não é de olhos verdes. Por que me não vedes? Ou seja, menina, você deveria ser cega. Você não deveria ver com esses olhos. Porque você carrega o verde da esperança, mas não me dá esperança. Então você deveria ser uma menina cega. O cara apelou, né? O cara apelou. Vossa condição não é de olhos verdes. É o que o Fabrício colocou. É o verbo ver. Verdes aí não é o adjetivo. Vossa condição não é ver de olhos, ou ver com os olhos. Porque você não merece ter os olhos que tem. Estão percebendo? Então, quem lê tem que se preparar para esses tipos de leitura. É verdade, Cláudio. É verdade, entendeu? Ganhou a balinha? Eu vou pensar no seu caso aí, Fabrício. Entendeu? Porque você acertou pela metade só. Não sei se eu parto a balinha assim, mando cortar e mando pegar metade. Eu estou lascado com você. Eu vou terminar tendo que comprar uma lata de balinha e sair distribuindo aí. Muito bem. Tá bom? Ok, gente. Mas não se preocupe, não, senhora Rita. Pode parar que a gente vai, entendeu? A gente vai
Tá, entrar nessa questão aqui. Muito bem, meninos. Então é o seguinte, vou parar de gravar aqui, para a gente garantir a aula, para não ficar muito grande. Parando de gravar aqui, interrompendo a gravação.